Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco, não é, Eliane? Sim, para nós é sempre um prazer, cada assunto é um desafio, hoje é um pouco polêmico, né? Mas muito bom, vocês vão gostar. Hoje nós vamos falar sobre mudança cultural, né? A palavra mudança já gera um pouquinho de polêmica, né? Eu achei um difícil. Tema bom. Mas nós vivemos repetindo que nós somos cidadãos de dois reinos, né? Sempre, né? Jesus trouxe um reino para nós. E trouxe uma cultura, existe uma cultura deste reino, né? Então, às vezes nós precisamos entender essa mudança que ele trouxe, né? Sim, muito interessante, porque ele trouxe uma cultura onde já havia uma cultura, e era uma cultura de Deus também, porque naquela época os judeus já existiam, já era uma cultura importante. Tinha também os pagãos, né? Então, assim, foi uma revolução mesmo, né? Sabe, era tão incompreensível, porque ele veio falando de uma maneira que os que estavam ali não entendiam, né? Do mesmo modo que você vai saber, às vezes, que quem pega a Bíblia pela primeira vez também não entende. Também não entende, né? Exatamente. Até porque Jesus falou, muitas das vezes, numa linguagem metafórica, uma linguagem figurada, contando histórias por parábolas, eram conceitos interessantes e fundamentais, mas conceitos difíceis, Sim, né? Eu vou dar exemplo de um para vocês. Eu vou começar lendo João 6, 51 e 52, que diz assim, Jesus falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos de comer a própria carne? Então, Uau, né? Não era fácil de entender uma conversa dessa, Isso já né? era difícil o que ele estava falando. E se a gente pegar etimologicamente a palavra cultura, ela vem de cultivar mesmo, né? Então, ele já deu o entender que ele é o pão da vida, era a Gênesis, né? Já era onde vinha. E ainda falando de carne, que também os judeus tinham restrições a comer alguns tipos de carne, então ele já veio no primeiro já quebrando paradigmas, então, né? Agora, pensa comigo, mesmo sendo difícil de entender, mesmo eles questionando, pelo poder do próprio Deus, a palavra chegava no coração deles, né? Sim. Como a gente tem certeza que chega hoje no coração de muitas pessoas, sem muito entendimento, às vezes. Os que estão mais abertos, né? Alguns estão mais fechados. E ele também fez uma coisa muito importante quando se trata de cultura e chegar alguém que é disruptivo, como ele foi. Ele chegou falando por parábolas, ele não disse vocês estão errados de fazer isso. Então, quem chega com uma cultura nova num outro ambiente e ele quer quebrar alguma coisa, ele falou por parábolas, ele deixou aberto para a pessoa refletir, né? Então, ele dizia dele, a pessoa ia, pensava, ouvia mais, né? E alguns realmente não aceitavam. Não, alguns não Tanto é que eu vou continuar lendo para você, muitos foram embora, ouviram esse tipo de conversa, não entenderam essa mudança que estava acontecendo e foram embora. Mas veja que interessante que aconteceu. Vou ler para vocês João 6, a partir do 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aí é bacana. Aí onde já quebrou aquele primeiro momento, né? E eles já haviam aceitado Jesus, já tinham no Espírito Santo
no coração, mexendo com valores básicos, porque a cultura é justamente isso. São valores fundamentais, valores culturais de um povo, né? Valores, ou então até práticas mesmo, né? Que eles costumavam fazer. Deus já tinha atingido o coração deles ali. Atingido o coração, não o entendimento. Não o entendimento, sabe que por quê? depois. Porque ele diz assim, para onde nós iremos? Se eu for parafrasear para você o que ele disse, é como se ele tivesse dito assim, a gente também não está entendendo não, muito, sabe? não. Mas está testificando dentro de nós que é o Filho de Deus. Que é o Filho de Deus. Né? Porque eles, de uma certa maneira, eles esperavam, né, que Sim. Jesus viesse. Só não saberia quando, nem como. E Jesus veio de uma forma muito simples, que assustou eles também, né? E outra coisa, a cultura que ele trouxe foi uma cultura de confronto mesmo. Os valores antigos estavam sendo confrontados. E mais, ele abordou primeiro numa cultura popular, né? Ele não foi primeiro aos eruditos. A cultura popular, ele chegou ao povo, né? Quase que uma cultura de massa, porque tem uma certa diferença de massa, que não é pensado e tal, mas numa popular que tem mais a ver com a crença fundamental mesmo. E ali ele trabalhou as pessoas. De se deixar levar tudo. E outra coisa que, por exemplo, o fato de não ter chegado aos principais, tudo, é como assim, ele não deu honra a esse tipo de gente primeiro. Isso, que era, exatamente. Que era o que se acontecia. Eles eram muito honrados e tudo mais. Isso, tinha todo... Não, ele não deu honra, não. Ele lançou, inclusive ele deu honra a pessoas absolutamente comuns e mais do que comuns, até sofredores desvalorizados pela sociedade, né? Exatamente. Por isso que ele chocou também, né? Sim. A palavra de Deus, lá em Lucas, eu não vou ler, vou só relatar para você, depois você pode conferir. Veio um homem endemoniado, né? E Jesus teve muito contato com pessoas endemoniadas. Esse em particular que Lucas narra, né? É ali perto da fronteira da Galileia. Ele vem até ele quando Jesus expulsa esse demônio. Jesus dá uma ordem para que os espíritos saíssem, né? E este homem, a palavra diz que ele tinha uma legião de demônios dentro dele. São vários, né? Eram vários. Aí ele já está mexendo com uma coisa espiritual, né? Muito Agora, forte. era o pior que tinha naquela época. Eram os leprosos, os endemoniados, né? E tudo mais. Os rejeitados mesmo. Eram os rejeitados. Agora, esse homem vem e diz para Jesus, eu quero segui-lo, porque Jesus fez um bem para ele. Nossa, expulsou libertou-o, né? Aí olha o que Jesus fez. Eu vou colocar a atitude de Jesus em Lucas 8, a partir do 37. Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para tua casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha lhe feito. Olha, que bacana. Ele está comissionando alguém que não tinha valor nenhum pela sociedade. Né? Não é ninguém, como diria, né? Isso. Às vezes, pelo contrário, alguém que, se ele era endemoniado, ele deveria fazer algumas coisas ruins, uma expressão ruim. Sim, tudo que o demônio faria. Tudo que o demônio faria. Então, aí era realmente uma prova que ele veio fazer a diferença. Né? Sabe? Então, e liberdade, né? Não pareceria, aos olhos daquela cultura, sensato você usar uma pessoa assim, recém-liberta, né, de demônios, para levar o evangelho. Isso. Aliás, não devia parecer sensato nem os 12 que ele escolheu. Não, né? Isso, né? Porque os 12 eram assim, muito simples, pecadores, cheios de problemas. Coletor de impostos, pescador e coisa e tal, não tinha nada a ver com aquilo que com a elite, né? né? Exatamente. Jesus simplesmente empoderou gente simples. Simples, né? exatamente. E
E para fazer isso, para treinar essa gente simples, Jesus tinha que corrigi-los muitas vezes, porque não era com uma varinha mágica que se fazia isso. Não, Né? porque eles iam, o Jesus veio e mudou a forma deles pensarem, a forma deles ver o Sim. mundo, e ainda falou de um outro tempo que seria quando ele fosse embora, da eternidade com o Pai. Era muita coisa, né? Era muita coisa. Eu acho que, assim, isso que é fantástico, porque a habilidade que Jesus teve em fazer num tempo tão curto, né? É bem isso. Bem isso. E eu vou dar uma amostrazinha para vocês do que nós estamos Vai lá. falando. Lucas 9, a partir do 46, disse assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim recebe. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o grande. Né? Olha. Aí, vou continuar no 49. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque ele não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não o proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. É por nós. Quer dizer, estava quebrando todos os paradigmas daquela época. Daquela época, exatamente. E mais, dando voz a quem era cativo, né? E justamente quem não tinha voz. Né? Além de ser cativo no corpo, não podia nem falar nada. A cultura da que ele estava trazendo é assim: no reino, queridos, não tem competição. Não tem nada dessa história, quem é o maior, quem é o menor. Né? Exatamente. Tem que servir. Tem que andar junto, tem que aprender, tem que servir. Bem diferente da nossa cultura, né? Tem que se entregar, né? Bem diferente mesmo, né? E outra mudança de pensamento, dizendo assim: ele não é dos nossos, ou isso aqui. Ele falou: escuta, sabe? Se ele não é contra nós, é por nós. É por nós, exatamente. Né? E aí, como ele já sabia que era um processo que ia demorar um certo tempo, se hoje ele é pouco, amanhã ele vai ser muito, ele já vai estar muito convertido, sabe, né? Ele já sabe que... Às vezes nós selecionamos ou queremos ajuntar no nosso ministério pessoas absolutamente competentes. E Jesus, olha, nessa cultura está dizendo: não, sabe? Chama aqui, tenha paciência de ensinar, né? Vai dar fruto, né? Isso. Ele foi bem inteligente, porque ele chegou e cativou as bases, fez isso. Mas no momento certo, ele foi lá buscar alguém fundamental, que foi Paulo, né? Então, aí era alguém erudito. É um pouco de cada, né, Isso, Eliane? alguém erudito, que conhecia de Deus, conhecia de todas as regras, e tinha uma fé tremenda, porque ele fazia com amor. Mas precisava desta base. O povo, para quem ele veio e por quem Deus veio e ama e é tudo, precisava ser amado, porque o povo estava sendo deixado de lado, né? O povo estava sendo escravizado. E sabe, hoje nós estamos aprendendo com isso. Isso. Tá? Da maneira com que ele trouxe e ensinou os discípulos. Isso. Então, inclusive, nós estamos aprendendo com os erros dos discípulos. Os erros, isso, né? a gente... É uma das coisas que a gente está fazendo. Porque, em essência, nós somos os discípulos, né? E, sabe... eles erravam e erravam muito. Se a gente pensar, eles passavam 24 horas, né, com Jesus. Andavam junto, comiam, dormiam, faziam tudo junto, né? E ainda erravam tanto, não conseguiam compreendê-lo, né? A profundidade, né, do que ele falava. De tudo isso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e eu volto para a gente continuar essa conversa. Estamos de volta. O nosso tema hoje é uma nova cultura, né? A cultura do reino. E eu vou começar... eu já falei da falta de entendimento que eles tinham. Era difícil entender tanta mudança. Isso. E eu vou começar com um texto bem esclarecedor a esse respeito, que está no livro de Marcos, capítulo 8, começando no 14, que diz assim: ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão.
E Jesus lhes ordenou, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pelo que eles arrazoavam entre si, porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: por que arrazoais por não teres pão? Não compreendeis ainda? Não entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? E não vos lembrais? Gente, eles estavam dentro do barco, sabe? Pensando em falta de pão. Quando Jesus vem falar para ele do fermento dos fariseus, eles associam fermento com a palavra pão. E Jesus fala, gente, sabe? Vocês não entendem nada, vocês não entendem, vocês não lembram? Jesus tinha acabado de multiplicar pães, tinha feito um milagre. Ele falou, como é que... Se eles estavam com alguém que multiplicava pães, fazia aparecer pão de onde não tinha, não estavam entendendo? Não era fácil, né, Eliane? Não, eu acho que não. E olha que eles se esforçavam, né? Porque eu não sei como era antigamente, mas hoje é difícil da gente falar já com linguagem figurada, né? Assim, para uma pessoa muito simples. Já para uma pessoa mais sofisticada é mais fácil, mas ali não, eles eram simples. E como eles estavam entendendo do reino, ele tinha que trazer um reino depois e desse aqui na Terra, né, da eternidade com o Pai, ele tinha que trazer um elemento que eles sentiam, que era o pão. E a fome deles era carnal, era corporal mesmo, né, porque eles não tinham muito o que comer. Mas ele, devagar, ele foi trazendo que além desse, como ele fala lá, nem só de pão viverá o homem, né? Como até a própria tentação dele, que o diabo teve com ele, foi sobre isso, sobre esse pão, sobre as coisas da carne e as coisas espirituais. Eu acho que aí ele começou a introduzir uns assuntos importantes, né? E são perguntas feitas lá que servem para nós hoje. Sabe, que a gente aplica para nós hoje. Jesus falando para ele, escuta, sabe o que tem a ver pão com o que eu estou falando para vocês? Ou então, né? Enquanto você só está preocupado, pensando às vezes, em trabalhar nisso, e comer e fazer, e só nas coisas terrenas, nas coisas básicas, eu estou mostrando que tem um outro nível. Sabe, né? Por quê, queridos? Porque Ele às vezes você falar está disso. lendo a Bíblia, querendo aprender do reino, com a sua concepção desse nosso básica reino natural. E humana, né? Exatamente. Bem humana. É bem assim, sabe? E ele não, ele chegou falando de uma outra, de um outro fermento. E vai acontecer a mesma coisa. Se nós considerarmos, entrarmos na leitura da palavra com essa mentalidade, a gente não vai entender o que Deus quer que a gente entenda. Né? Sabe? Isso. A gente não vai entender Fica mesmo. raso a Bíblia, né? Porque não é assim. Porque em outros exemplos, por exemplo, eu vou dar mais um, Mateus 25, 37, diz assim, então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Respondeu-lhes o rei, em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. O fizeste, olha. Sabe, olha, você veja uma coisa, quando Jesus falou assim, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede. Eles falam, quando? Porque hoje a mentalidade de alguns é assim, eu estou fazendo isso para Deus e acha que é só dessa maneira. Só né? dessa maneira, exatamente, mas não é, né? A compaixão, né? A misericórdia vem disso, né? De você cuidar do outro. Em nome de Deus, né? Ele falou, se está fazendo pequenino, está fazendo a mim. Por isso, nós sempre temos que sempre pensar
que o que fazemos é como se a Deus fizesse. Isso. Nós estamos fazendo para Deus. Porque vale lembrar que a cultura da época, por exemplo, a pessoa adoecia, ela ia, era colocada fora da cidade, né? Elas ficavam naquelas cavernas isoladas, ou alguém pecava, vamos dizer ali, como traição, eles apedrejavam, né? A mulher principalmente. E ele veio para romper todos esses atos culturais que eram contra o que Deus falava, né? Sabe, queridos, nós vamos ter uma natureza humana transformada. Transformada, exatamente. Então, por causa de uma cultura diferente que veio. Agora, essa transformação não é transformar a nossa natureza humana numa natureza de crente. É numa natureza de Cristo. Cristo, isso é né? importante. Porque, às vezes, o crente, como a gente já falou aqui, ele tem níveis de transformação. Se é um que está no comecinho, ele vai ter pouco, né? Mas se é uma pessoa mais firme na fé, maduro, realmente crente, ele já vai estar mais próximo de Cristo, né? A proximidade com a santificação é maior. E, assim, quando Jesus questionava, às vezes, eles nem respondiam, eles ficavam sem, né? Quando Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo? Né? Quando eles estavam discutindo, quem que é o maior, tá? Fica todo mundo quietinho, tá? Porque sabem que não estão entendendo que não é bem assim, né? Isso, exatamente. Aí Jesus diz assim, aquele que realmente, quem quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Faz sentido na nossa cultura? O último ser o primeiro? Ser o primeiro, né? Exatamente. Outra que demorei um pouco para entender, porque eu era jovem na fé e fui entendendo, quando eles falam do trabalhador, né? Que ele vai contratando e o que for contratado por último, no final do dia vai ganhar a mesma coisa do quem trabalhou 12 horas. Quem trabalhou 12 horas ganhou um denário. Quem trabalhou meia hora ganhou um denário também. Na essência, você vai falar, poxa, mas não é justo. Depois que você vai entender que ele está nos chamando, se eu atendi agora ou se eu atendi depois, atendeu. Atendeu. E outra coisa, às vezes eu não estava pronto para atender no comecinho, agora eu estou, né? Então, enfim, a justiça é dele, né? E não a nossa, ele o que é o primo, governante, né? Ele que é o rei. Isso que é legal. Sabe? E assim, andavam com Jesus e eles andavam com Jesus se movendo no espírito antigo que eles tinham. E eu vou te falar que era um espírito de religião, né? Sim, porque, como você disse, era de religião. Eles não eram pagãos, porque ainda eles tinham que, depois, Paulo e depois, eles tinham que atingir os pagãos, né? Os romanos. Tanto é que eles até lembravam coisas que eles aprenderam no Velho Testamento, né? A cena, por exemplo, que quando Jesus precisava um lugar para dormir e que negaram para ele, que os discípulos chegaram e falaram, ó, Jesus, eles negaram. Quer que a gente mande vir fogo dos céus, como Elias fez, quer dizer, né? Eles sabiam que existia Elias. Sabia, Elias fez. Aí Jesus fala para eles, gente, vocês estão andando comigo e não tem o mesmo espírito que eu. Algum dia eu quero mandar fogo para queimar pessoas. Aliás, nem Elias tinha feito isso. Não, né? Foi para lamber a água, né? Isso, que eram altares, né? Pagãos que eles tinham construídos. Mas nós... Isso que é legal, porque ele veio não só para subverter, né, uma cultura, uma religião que já estava um pouco perdida no legalismo e algumas coisas, mas ele veio para aprofundar na fé daqueles que acreditavam mesmo, né? Eles tinham até boa vontade, né? Eu vou dar a resposta de Jesus, que é de uma clareza. Né? Em Lucas 9, 55 e 56, está escrito assim, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas sim para salvá-las. Uau, né? Uau, exatamente. E complementa, porque lá no Antigo Testamento tinha aquele olho por olho, dente por dente. Tinha, assim, uma ideia de atacar o inimigo, os filisteus, que eles brigavam e tal. Mas aqui não, ele veio para subverter. Ele veio para dar outra face, entregar a túnica, né? Tinha a ideia do vingador de sangue. Isso. Se alguém matasse alguém da sua família, você tinha todo o direito de ir lá e também matar alguém da família dele. E isso é uma coisa muito
cultural, que é transmitido de pessoa para pessoa, em geração, ou era contado em grupo. E é justamente aí, ele reuniu um grupo para ensinar que não fizesse isso. Ele estava dizendo, escuta, gente, a cultura do reino é diferente dessa, né? Exatamente. É a diferença dele, né? Queridos, e Deus deixou um ID para nós. Isso. O que e para continuar transmitindo essa cultura, que na verdade é uma contracultura. Né? Uma contracultura dessa época aí, certamente. Sabe? E hoje também, né? Porque a nossa sociedade hoje também. Sim, né? Nós temos que se tornar pessoas que Deus planejou que nós fôssemos e nos abrir para isso, né? A palavra de Deus diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? E tem a coisa assim, né? Se nós não falarmos, quem, né? Se a gente não entender o cristianismo, a mensagem de Jesus, e não transmitirmos para os nossos queridos, para os próximos, quem fará? O mundo distorce, né? O mundo está aí com uma outra proposta, né? E dentro disso que a gente falou, na própria escolha, né, do ministério de Jesus, hoje está valendo para as nossas escolhas de ministério também. Sabe? Confrontar, porque hoje tem vindo para ministério pessoas com uma visão de ganhar o reino, copiando coisas do mundo, né? Ou coisas assim, né? Isso é legal da gente lembrar aqui em termos de cultura. Porque Deus, lá no Velho Testamento, deixou claro como seriam os nossos cultos. O que ele gostaria de ser, o que não gostaria de introduzir, de louvar, de não louvar. E hoje nós temos uma discussão dentro do mundo cristão, como seria um culto. E o que levar para o culto. Então, tem coisas que pode ser feita e tem coisas que realmente não. Uma música mundana, de um palavreado meio torpe, você jamais poderá pôr dentro de um culto, né? E não tem... claro que você vai pegar apoiamentos bíblicos, né? Isso. Tem gente que simplifica tanto, a ponto de simplificar numa frase. Paulo disse, fiz-me de louco para ganhar os loucos, né? Isso, mas não é bem assim, né? Nós temos que olhar para dentro do contexto, sabe? De tudo que, sabe? E nem tudo, uma coisa é legal, assim, nem tudo Jesus veio para quebrar do que era do judaísmo. Tem algumas coisas de leis que Deus falou que ele veio para reforçar. Para tornar mais difícil ainda. Isso, que ele veio falar que era para obedecer, né? Não só obedecer, mas tornar mais difícil, que é o caso do divórcio. Exatamente. Né? A lei de Moisés, você podia se divorciar por N problemas, né? Jesus veio explicar o que queria. O adultério também, né? Isso. Jesus veio deixar bem mais difícil. Ele diz, se você olhar para uma mulher, o simples fato de você olhar... Pensamento. Em pensamento, desejar essa mulher, você já cometeu adultério, né? Já tem que se concentrar e... Então, será que a gente animou você a conhecer mais essa nova cultura? Isso, né? E incorporar a sua cultura, né? Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.